bate-papo. Renata, por favor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro bate-papo de 2022. E a gente está aqui com o Gilson. O Gilson vai falar sobre queijos artesanais, legislação e os aspectos relacionados à regularização. Esse é um bate-papo tecnológico em comemoração aos 87 anos do Instituto de Laticínios Cândido Torres. Gilson, é com grande prazer que a gente recebe você aqui. Tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação e, devido a essa mudança aí do moderador, eu gostaria que você, então, se apresentasse e aí depois começasse a palestra, por favor, para eu não fazer, porque a gente teve um problema de troca de moderador, para eu não escorregar e não falar nenhuma coisa que não seja, não coloque no seu currículo, ou que precisa ser colocado, ou retirar aquelas importantes. Então, eu prefiro que você se apresente, por favor, e comece a palestra. Obrigada. Tá bom. Renata, obrigado, viu? Vocês estão me ouvindo bem, né? Todos. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Renata, eu agradeço suas primeiras palavras e eu vou até dispensar minha apresentação, acho que o Júnior já fez, e no meu agradecimento aqui, eu acho que vai ficar também evidente. Eu queria, primeiramente, cumprimentar, assim, integralmente a todos os presentes, aos colegas da Emater, da EPAMIG, do IMA, aos produtores, cumprimentar os pesquisadores presentes, todos que estão aí. Eu agradeço muito a atenção toda de vocês, né, de estarem presentes, tirar um tempinho da manhã para a gente entrar nesse assunto árido, né, áspero, que é a legislação. Queria cumprimentar também meus colegas da Secretaria de Agricultura, que estão aqui presentes, e, em especial, eu queria agradecer a EPAMIG, nos seus 87 anos de vida, agradecer o convite em seu nome, viu, professor Sebastião? Muita gratidão de estar presente novamente com vocês, e aos colegas do IMA, né, que são a minha casa, que eu retorno assim que eu cumprir o trabalho na Secretaria de Agricultura. E, claro, os produtores, que são os principais presentes, a razão de a gente fazer tudo isso aqui. Então, nesse evento, eu queria que todos ficassem à vontade. É um evento, é uma palestra que é para amigos, sobretudo, né? Gente, inclusive, da Itália, né, Pedro? Então, é uma reunião que eu gostaria que a gente tratasse com amigos. Então, queria que a gente fizesse de uma forma bastante informal. Né? Tem pessoas aqui que eu já mencionei em outros momentos, que eu conheço desde o início da minha vida profissional, e que eu os respeito muito, e é uma honra para mim ter essas pessoas na plateia, que em algum momento no passado, ou em vários momentos, eu assisti, admirei, aprendi muito, e hoje eu estou numa posição, no mínimo, ao lado. Então, eu me sinto muito honrado de ter essas pessoas aqui. Em 2020, quando foi o primeiro convite, né, da EPAMIG, a gente estava iniciando um período de pandemia, um período muito complicado, e nós fizemos essa palestra de forma virtual, estava todo mundo nas suas casas, assim, todo mundo muito apreensivo com o futuro, e eu fico muito feliz de ver os colegas aqui, os amigos, as pessoas com saúde, né, em segurança, e agora retornando aos seus trabalhos. Graças a Deus, a nossa vida está voltando ao normal, e espero, sinceramente, que a gente tire, né, algum exemplo, pontos positivos para que a gente possa levar para a nossa vida, no mínimo, que a gente possa lidar melhor, tratar melhor o ser humano, as pessoas. É uma mensagem que eu queria deixar, que a gente tirasse, né, um pouco de exemplo. E hoje nós estamos aqui para repetir. Então, como eu já disse, eu agradeço mais uma vez ao convite de todos. É difícil cumprimentar todo mundo, né, que são muitos amigos, então sintam-se todos abraçados. E o objetivo aqui dessa palestra, pessoal, eu não tenho a menor pretensão de ensinar a legislação, porque é um assunto extremamente complexo, denso, muitas vezes chato, né, a maioria das vezes polêmico,
Então, a minha intenção aqui não é ensinar a legislação. O meu objetivo aqui é que nós possamos fazer um debate, uma conversa, e que a gente possa sair daqui com algumas conclusões importantes para o futuro da cadeia do queijo artesanal. Então, o meu objetivo aqui nessa apresentação, eu compilei, né, as principais legislações dos queijos artesanais de Minas Gerais e também do Brasil. Eu peço desculpa para aqueles dos outros estados, né, não tive oportunidade, até porque ficaria uma palestra maior ainda, eu não tive oportunidade de incluir dados, informações aqui de outros estados. Entretanto, na nossa apresentação, a gente pode, e a gente vai fazendo algumas comparações, algumas inferências aqui dos outros estados. Mas, pelo fato da gente estar tratando de uma palestra com dados da União, né, do governo federal, eu acho que ela permite que ela seja bastante abrangente para os outros estados. E na hora do debate, eu peço àqueles que estão dos outros estados, que quiserem fazer perguntas ou manifestar, colocar opiniões, e aí sobre a coordenação da Renata, que a gente possa fazer um debate mais inclusivo. Eu preparei essa apresentação aqui mais ou menos por 1h30, eu acho que eu consigo fazer ela em 30 minutos, tá certo? Acho que não vai cansar ninguém. Então, eu vou compartilhar minha tela e eu vou começar aqui. Eu acho que eu abordei todos os tempos que eu gostaria e eu vou compartilhar a minha apresentação. A partir de agora, né, eu não vejo vocês. Tá tudo certo, Gilson, está aparecendo, tá perfeito, pode começar. Obrigado, Renata. Então, pessoal, eu dividi a nossa apresentação aqui em 6 pontos, né, falando inicialmente de um cenário inicial, passado, a evolução histórica da legislação, aí a gente vai entrar na legislação vigente. Aqui a gente vai discutir, falar um pouquinho das diferenças entre o queijo Minas artesanal e os queijos artesanais mineiros, né, estão em lados opostos aqui, e normalmente gera alguma confusão. O panorama atual e algumas conclusões que a gente vai propor trazer para vocês. Então, nesse primeiro slide, o que a gente precisa, que eu gostaria de mostrar para vocês e que a gente precisa refletir, é o nosso período, né, de evolução, de modernização. Logo após a Segunda Guerra, o mundo precisava de alimentos, né? Nós estávamos vivendo um período assim, muito triste da nossa história, e uma pós-guerra, e as pessoas passando fome em várias partes do mundo, mas sobretudo na Europa. O Brasil, então, começa a propor uma política, né, de desenvolvimento baseada na modernização e na urbanização, e a gente tem, naquele momento, mais ou menos na década de 50, 64% da população era rural. E dentro dessa política desenvolvimentista, essa política de modernização e urbanização, a política agrária ela foi direcionada para a produção de alimentos em grande escala, para alimentar toda essa população brasileira que estava indo para as cidades, mas também pensando nas exportações do Brasil. O que isso gerou? Né? Passado aí vários anos, em 2015, 15% apenas da população estava no meio rural. E para atender essa política, né, de produção de alimentos em grande escala, a legislação e todo o aporte de financiamento, né, crédito rural, foi todo direcionado para a produção de alimentos em grande escala. E isso sempre favoreceu a grande produção de alimentos, a grande indústria, e por aí vai. Isso gerou, obviamente, não de forma intencional, mas uma ausência, né, um hiato de legislação para a produção de alimentos em pequena escala ou produção artesanal. E justamente, né, pensando nessa produção de alimentos ali a partir da década de 50, que a gente entra no primeiro marco legal, né, que é o RISPO-A, que foi publicado seu decreto regulamentador em 1952, e nesse momento aqui, de maneira bastante incipiente, é mencionado aqui os queijos artesanais aqui, né, como algumas variedades, e a gente destaca aqui o queijo tipo Cerro, o tipo Araxá e o tipo nordestino. Então, é a primeira vez
que é mencionado em 1952, de uma maneira bastante incipiente, e a própria legislação menciona isso. Passado aí muitos e muitos anos, a primeira portaria do Ministério da Agricultura, que trata especificamente de queijos, né, que é o regulamento de queijos do Ministério da Agricultura, ela aborda, então, aqui os queijos produzidos com leite cru, que para produção e comercialização desses queijos, é necessário que esses queijos passem por um período de maturação no mínimo de 60 dias. Então, aqui a gente já tem um primeiro grande entrave na produção e na comercialização de queijos, e a gente percebe que, nesse momento aqui, os queijos, com muita dificuldade, conseguiriam atender. E, em 2000, né, através da resolução conjunta, número 7 do Ministério da Agricultura, o Ministério, então, determina que os queijos produzidos com leite cru, além de passarem por um período de maturação de 60 dias, mínimo, ele teria, então, que passar por esse período de 60 dias deveria ocorrer dentro de um entreposto. Aqui também a gente pode observar um outro entrave, que é a ausência de entrepostos, né, em todas as regiões de Minas Gerais, mas também em várias outras regiões do país. Então, você tem uma limitação de regularização desses queijos, não só pela maturação exigida de 60 dias, como também a necessidade de se passar por um entreposto. Vale lembrar aqui que a necessidade desses 60 dias, né, estava pautada aqui numa questão de segurança alimentar e pela ausência, né, de informações científicas, técnicas e de legislação para os queijos artesanais. Minas Gerais, que sempre foi um estado tradicional na produção de leite, e ainda nós somos a maior bacia leiteira, temos o maior número de rebanhos de vacas ordenhadas, sempre transformou o queijo, o leite, em queijo, desde o período colonial, né, que era para alimentar as pessoas que passavam nas colônias em busca de riqueza. E em 2002, depois de uma pressão muito forte, nenhuma necessidade de se buscar uma regularização dentro do Estado, então é publicada a primeira lei estadual do queijo Minas artesanal. Nesse momento aqui, nós tínhamos poucas regiões reconhecidas, e foi o primeiro momento e foi o primeiro estado também a propor uma legislação de queijo artesanal. Aqui é o marco, né, que a gente pode dizer, e é o ponto de partida para o desenvolvimento dos nossos queijos aqui no estado. E aí, a gente vai começar a observar daqui em diante que começa a acelerar o processo de legislatura, né? O legislador começa a buscar uma série de alternativas para tentar incluir e para trazer para a legalidade pequenos, médios agricultores e principalmente os produtores artesanais. E aqui, em 2006, o Ministério da Agricultura regulamenta o CISB-SUASA. O objetivo dele não era diretamente o estabelecimento, mas era trazer equivalência para os serviços de inspeção estaduais e municipais e distrital, referente ao Ministério da Agricultura, e trazer uma melhor regularização, uma facilidade de regularização. Não foi observada uma mudança assim tão significativa de número de registros de queijarias. O CISB, embora extremamente útil, para esse objetivo inicial que ele se propôs, ele não teve esse retorno imediato. E aí, em 2008, né, quase 6 anos após a primeira lei do Estado de Minas Gerais, esse decreto estadual mineiro, né, começa a tentar aproximar a legislação mineira da legislação federal. Porque aqui começa a ser observadas as principais dificuldades para comércio desse queijo em outros municípios, em outros estados do país. Então, a legislação mineira, ela permitia a legalização do queijo, né, que era uma forma legal, o Estado tem autonomia para fazer isso, mas ela era limitante e não permitia que esses queijos pudessem ser comercializados em outros estados. E aqui coincide, né, com digamos assim, a maior universalização da internet, o início das redes sociais, e aí
a gastronomia, o turismo começa a enxergar nesses queijos, sobretudo em Minas, né, a possibilidade de fortalecimento da cultura, da tradição mineira. Então, os chefes de cozinha começam a utilizar esses queijos, as feiras, e aí começa a ser divulgado. E é por isso que vem a necessidade desse queijo ser comercializado para outros estados. Continuando na evolução mineira, até 2008, a gente sempre somente tratava do queijo Minas artesanal, que é esse queijinho redondo que a gente está vendo aqui na foto, né? Produzido com leite cru, pingo, coalho e prensagem manual. Em 2011, o Estado de Minas Gerais, né, por iniciativa da Assembleia, começa a incluir novos municípios para a produção de queijo. Então, aqui é a primeira vez que se autoriza a produção de queijo Minas artesanal em outros municípios de Minas Gerais e não apenas naquelas regiões caracterizadas. Então, ou seja, o produtor que quisesse se regularizar, ele poderia então buscar o IMA para regularização, o que não poderia ocorrer até 2011. Até 2011, a produção legal de queijos formal só poderia ocorrer dentro daquelas regiões delimitadas, que vocês conhecem muito bem, eu vou falar mais à frente, que é um estudo feito pela Emater. Então, naquele momento, a gente tinha basicamente 5 ou 6 regiões. Nesse processo de evolução, a Assembleia, então, também que dá mais um passo no processo de inclusão dos queijos artesanais. Quando a gente começa a perceber, pessoal, que não tem somente o queijo Minas artesanal, de Araxá, da Canastra, do Cerro, do Cerrado, da Serra do Salitre, e do Campo das Vertentes, começa a perceber que existem outras variedades de queijos artesanais, como eu sempre menciono o requeijão moreno, o queijo cabacinha da região do Jequitinhonha, o queijo de Alagoa, o queijo da região da Mantiqueira, de Minas. Começa também a surgir os queijos autorais, né? Temos aqui a presença mais do que especial do João Belo, que é um grande afinador de queijo. Então, começa a ter esses queijos. E aí tem a primeira iniciativa do poder público de incluir outras variedades de queijos artesanais. Essa lei, ela não chegou a ser regulamentada, mas foi a primeira iniciativa aqui. Bom, e aí começa, pessoal, intensifica o processo de demanda dos queijos para outros estados. Mas, como eu disse para vocês, o Estado de Minas Gerais tem uma legislação voltada para dentro. A principal característica da legislação de 2002 era a seguinte: ela não trabalhava o período de maturação. Ela colocava que o queijo ele tinha que atingir o percentual de umidade, que é de queijo de baixa umidade. Então, e isso ela não conectava com a legislação federal. E aqui, naquele ano de 2013, 2012, 2013, tem muita negociação, principalmente do IMA, junto ao Ministério da Agricultura, para fazer com que as legislações pudessem conversar melhor. E coincide com, não coincide com a entrega da pesquisa, mas coincide com a publicidade, principalmente, daquelas pesquisas que foram realizadas, sobre a coordenação da professora Célia, que sempre deu uma contribuição muito grande pelo queijo, mas realizada pelo José Manuel e pela Terezinha, a Milene. Então, essas duas pesquisas da região da Canastra e do Cerro embasam uma mudança na legislação, e aí, então, é publicada a portaria 1305 pelo IMA e a instrução normativa número 30 do Ministério da Agricultura, que pela primeira vez admite a possibilidade de que os queijos sejam comercializados para fora do estado de Minas Gerais com um período de maturação inferior a 60 dias, desde que elas fossem registradas no IMA e também estivessem presentes em regiões tradicionais ou com indicação geográfica. Então, aqui a gente pode dizer que é um grande marco, e aqui se intensifica, mais uma vez, as demandas pelos queijos. Nesse meio aqui, entre a publicação da revisão do RISPO-A e o ano de 2013, tem aquele caso muito emblemático,
eu costumo dizer o caso da Roberto Sprack, né, que foi no Rock in Rio, tinha queijos lá com inspeção municipal do estado de um município do estado do Pernambuco, se eu não me engano, queijos e algumas linguiças, né? E aí há uma grande apreensão há uma opinião pública muito forte em relação em defesa desses produtos artesanais. E aqui o RISPOA, basicamente, ele traz algumas mudanças, inclusive de nomenclatura, mas ainda é possível fazer regularização de queijos artesanais direto pelo Ministério da Agricultura, e agora não apenas pelos entrepostos. Pelo contrário, o Ministério, então, ele direciona toda a regularização dos queijos artesanais dele, das queijarias, né, que queiram ser cifadas, ela pode ser feita pelo RISPOA, né, que é permitido aqui. E sai a figura do entreposto diretamente para o queijo. E, por último, aqui em 2017, com uma pesquisa de Araxá, então altera-se o período de maturação também da região de Araxá. Seguindo a nossa evolução histórica, eu mencionei com vocês o caso da Roberta Sudbrack, isso intensifica o debate, né, os questionamentos de toda sorte em relação aos queijos artesanais de todo o país, né, e aí é muito puxado também por outros exemplos, né, o queijo do Rio Grande do Sul, né, o queijo serrano, os queijos de Santa Catarina, os queijos do Paraná, também o estado de São Paulo começa a avançar muito na produção de queijos autorais, sobretudo, né, e ali na região do Espírito Santo, com as charcutarias, né, o Socol, né, os produtos começam a ter o reconhecimento da indicação geográfica pelo INPI. Então, os queijos da Ilha do Marajó, na região norte do estado, do país, e outros estados também aqui, que a gente sabe que praticamente todos os estados da federação produzem algum tipo de produto artesanal. E aí, pessoal, vem a primeiro grande, dos tempos, dos anos mais próximos, grande desafio. Por quê? Foi publicado pelo governo federal uma mudança, foi publicada a Lei 13.680, em 2018, que ela altera a lei do RISPOA. E aqui traz uma grande confusão, porque o Ministério da Agricultura, quando não estava preparado, e gerou-se muita dúvida. Ao mesmo tempo que trouxe muito benefício, ou seja, trouxe para a luz da discussão a questão dos produtos artesanais, mas alterar uma lei de inspeção de 60 anos atrás, alguns artigos, ela trouxe e permitiu muitas dúvidas, muitos questionamentos, e aí os órgãos ficaram, os órgãos de fiscalização com muita dificuldade. Tanto é que, somente um ano depois, né, ou seja, da publicação da alteração da lei, em 14 de junho, e o primeiro decreto de regulamentação daquele artigo, do artigo da ESA, ele ocorre em 18 de julho de 2019. Ou seja, um ano de muitas dúvidas, de muitas incertezas, mas foi um período, né, que a gente costuma dizer que colocou o bode na sala, né? A gente sabe das características do bode, sabe do cheiro do bode, então botou o bode na sala. E o poder público, o Estado, precisaria resolver. E até por uma dificuldade de regulamentação, né, o Ministério da Agricultura precisou desse tempo, né, para tentar estruturar e entregar um decreto que pudesse estar alinhado com ao que se previa na alteração da Lei 1.283. E aí, neste momento, então, o Ministério da Agricultura, nesse ano, ele roda vários estados, né? O Rodrigo, do Ministério da Agricultura, fez um trabalho assim, muito bom, né? Um desafio imenso, né? Muito também acompanhado pelo Carlos Carioca, que muitos de vocês conhecem. Então, enfim, é entregue, então, em 2019, o decreto 9.918. E aqui ela coloca, né, fica claro que o selo arte ele trata apenas de produtos de origem animal e não inclui os produtos de origem vegetal.
que a responsabilidade ela fica sobre os órgãos de fiscalização agropecuária de produto de origem animal e passa a responsabilidade da concessão para os estados e o Distrito Federal. Ela destaca ainda aqui nesse decreto a natureza prioritariamente orientadora da fiscalização e desde que seja considerado risco sanitário, e aborda, enfoca principalmente nas boas práticas agropecuárias e nas boas práticas de fabricação. Então, pessoal, aqui é um ponto muito importante, né, que tudo que acontece no queijo, agora em diante, está relacionado a essa legislação. E aí, como logo depois da publicação da Lei 13.680, vem a publicação da 13.860. A confusão ela começa no número da lei, já, né, que é quase que homólogo, mudando só apenas os números de lugar. Mas aqui é o primeiro momento em que ocorre uma legislação em nível federal de queijos artesanais. Ela enfoca principalmente os métodos tradicionais de produção, né, vinculados ao território. Ela conceitua o produtor de queijo e traz para o poder público, né, a responsabilidade de elaborar os protocolos para cada tipo e variedade de queijo artesanal. Isso ainda não está regulamentado, nem este artigo, nem a lei ainda, né? O Ministério tem trabalhado nesse grande desafio, e ainda ela coloca ainda duas questões, né? A questão da propriedade que produz queijo artesanal de ser livre de brucelose e tuberculose, e ainda ela coloca a permissão da fiscalização pelos municípios. Mas, como eu disse, a lei ela não é auto-aplicável, ela necessita de regulamentação, ela necessita de esclarecimentos, de complementação. Então, nós sabemos assim, né, que o Ministério tem trabalhado assim, intensamente para tentar esclarecer melhor e regulamentar. Parte desse atraso, né, a gente pode até justificar em função da própria pandemia, né, que os órgãos todos estão se organizando. E aqui, então, o estado de Minas Gerais, voltando aqui para Minas Gerais, a gente começa a tentar explicar melhor, destrinchar a lei do Celuarte. A competência é para os estados, para as secretarias, e a Secretaria de Estado de Agricultura, ela delega a competência ao IMA para a concessão do Celuarte em 2019. E logo, em sequência, o IMA, então, publica a primeira portaria, né, que trata do Celuarte, de 14 de agosto de 2019, e aqui ela dispõe sobre a habilitação sanitária dos queijos artesanais e da concessão do Celuarte. Aqui vale um lembrete muito importante, que o Ministério da Agricultura, na lei do Celuarte, ele delega aos estados a competência da regularização e também deixa na competência dos estados indicarem quais são os produtos artesanais. Então, o Ministério da Agricultura, ele não diz quais são os produtos artesanais, ele coloca quais são as características necessárias para um produto ser considerado como artesanal. E, a partir daí, os estados têm a responsabilidade. Em Minas Gerais, até o momento, nós só temos legislação indicando ou conceituando um produto artesanal, os queijos artesanais, que são produzidos com leite cru, que é diferente da legislação dos outros estados. Então, em Minas Gerais, até o momento, para ser considerado um queijo artesanal, precisa obrigatoriamente ter a matéria-prima principal, que é o leite, sem nenhum tipo de tratamento térmico. O Ministério da Agricultura, então, começa a emitir algumas instruções normativas complementares ao decreto. E aqui, nessa número 67, ele apresenta os requisitos para a concessão do Celuarte aos produtos alimentícios de origem animal. Quais são essas condições? A necessidade de ter um registro no Serviço de Inspeção Oficial, seja ele estadual, municipal ou distrital. A necessidade de ter um relatório de fiscalização do órgão oficial
e o memorial descritivo, de acordo com o decreto, abordando as boas práticas agropecuárias e as boas práticas de fabricação. Em seguida, o Ministério da Agricultura publica mais uma instrução normativa no final de 2019, finalzinho ali antes do Natal, que é o regulamento técnico das boas práticas de fabricação das propriedades rurais fornecedoras de leite. Ou seja, é aqui o regulamento técnico para a utilização do leite na produção de queijos artesanais. Então, todos os estados da federação precisam seguir essa instrução normativa para fazer a concessão do selo arte. Nessa instrução normativa, fica claro a permissão do armazenamento de leite, desde que ele seja feita fora do ambiente de ordenha, da área de ordenha, o controle obrigatório das doenças zoonoses, brucelose e tuberculose, de acordo com o Programa Nacional. Ela aqui também determina as análises do leite cru, de acordo com o RBQL, e para aquelas propriedades que utilizam somente a matéria-prima própria, essa análise pode ser mensal. E para quem utiliza matéria-prima de outras pessoas, a análise tem que ser a cada 3 meses. E a análise de água ela tem que ser anual. Permite também que o treinamento dos colaboradores, né, ela determina, mas ela permite que ele seja feito pelos técnicos de extensão rural, pública ou privada. Bom, agora a gente vai caminhar aqui, basicamente, pensando na legislação do Estado de Minas Gerais. Então, em 2018, nós já vimos conversando, né, desde 2011, que o Estado começa a perceber que a produção de queijos artesanais dentro do Estado de Minas Gerais, ela transcende aquelas regiões, então começa permitindo a produção em outros municípios, desde que siga a receita tradicional. Depois, ela começa a propor a inclusão de algumas variedades de queijo, e até que em 2018 publica uma legislação que a gente apelida aqui informalmente de uma lei guarda-chuva dos queijos artesanais, porque ela não trata de um queijo específico. Ela permite que todas as variedades, tipos e formas de produção podem ser abarcadas dentro dessa legislação, desde que seja produzido com leite cru, integral e fresco. Como eu disse para vocês, diferente de outros estados, eu acredito, e é possível que no futuro, com cuidado, com atenção, o Estado também evolua para isso, mas outros estados podem produzir queijo artesanal com leite que não seja cru, mas Minas não. Também nessa lei, ela conceitua queijaria, entreposto e propriedade rural. Então, a maturação e a afinação ela é realizada dentro do entreposto, essa é uma dúvida que quem trabalha com afinação sempre pergunta, né? Então, não tem, na lei, não está previsto um ambiente separado, diferente para afinação, ela é realizada dentro do entreposto, e coloca a participação, determina para o Estado de Minas Gerais a obrigação de compartilhar com os produtores e seus representantes a discussão da legislação. Ela permite o leite de outras espécies, que até então isso não era abordado, era só o leite de vaca, do queijo Minas artesanal. Então, leite de outras espécies, né, como cabra, ovelha, búfala, eles são permitidos. A lei ela destaca ainda a possibilidade da inovação com o afinador, destaca a possibilidade de conservar a tradição pelo meio da utilização de utensílios tradicionais, né? Então, ela não breca isso, então ela permite essa tradição, permite a compra de leite, desde que essa propriedade que vai fornecer o leite passe por um processo de habilitação sanitária que vai relacionar essa propriedade à queijaria. Nós vamos mencionar rapidamente aqui no slide seguinte, que o decreto ele já começa a conceituar de origem determinada. E aqui, o que é muito importante é que a maturação passa a ser permitida, não apenas em temperatura ambiente, mas em ambiente climatizado ou refrigerado,
né, e em área subterrânea. Então, essa legislação, essa lei, ela é muito generalista, mas, ao mesmo tempo, ela é muito permissiva, ou seja, ela condiciona, permite a possibilidade de várias situações, desde que se tenha qualidade sanitária dos produtos. Esse é o ponto principal. E aqui, assim, na minha visão, o legislador, quando publica a Lei 23.257, né, ela começa a dizer o seguinte para o produtor, né, para o produtor de queijo, o afinador. É possível fazer determinados, prove que é possível, prove que dá conta. Ou seja, comprove, né, de que não há risco sanitário, que esses produtos poderão ser regulamentados. O INME, então, publica a primeira portaria após a lei, que precisava fazer alguns ajustes, ainda sob efeito da confusão gerada pela lei do selo arte, né, que ela trouxe, como eu já disse, e todos vocês sabem, bastante confusão. Mas então ela dispõe sobre a produção de queijo nas queijarias e entrepostos. Aqui ela começa a conceituar a temperatura climatizada, que é permitida de 12 a 18 graus, e após o período de maturação mínimo exigido, de acordo para cada região, esse queijo pode ser mantido em refrigeração por temperaturas inferiores a 10 graus. Nessa mesma portaria, né, o IMA explicita aqui que o selo arte ele é de uso exclusivo do produtor, não sendo concedido para os entrepostos. E aqui, pessoal, vale a gente parar e fazer uma reflexão sobre a questão do CISB, né? Que a partir de agora, o CISB deixa de ser uma concessão para os estabelecimentos de produtos artesanais e fica apenas o selo arte. Então, o CISB é voltado para o entreposto e o selo arte para a queijaria. E aqui, dá um exemplo para vocês, né? Por exemplo, o queijo Minas artesanal, que é produzido em regiões caracterizadas, pré-definidas do estado de Minas Gerais. E maturado em entrepostos fora dessas micro-regiões, né? Ou qualquer município de Minas Gerais, ele será denominado apenas queijo Minas artesanal. É vedado a utilização do nome da região geográfica, uma vez que ele está sendo maturado fora da região. E então, no final, aqui, meados, aqui, quase caminhando para o final do ano de 2020, já sob os efeitos de pandemia, então o Estado regulamenta a Lei Estadual dos Queijos Artesanais. E aqui começa a explicitar, a explicar melhor como é a questão da propriedade fornecedora de leite, que aqui no caso chama-se origem determinada, né? Que é a matéria-prima oriunda do estabelecimento rural produtor de leite e que será utilizada para a produção de queijo em outra propriedade. Menciona aqui ainda a identificação das regiões. Isso aqui, inclusive, vai ser objeto de uma resolução conjunta do Estado, da SEAPA e as suas vinculadas, um IMA e matéria EPAMIG, em breve vai ser publicada, explicando melhor como funciona o processo de caracterização, que do processo histórico, ele fica restrito, né, digamos, direcionado ao IEF, no processo de tombamento das regiões de patrimônio histórico do Estado. E aqui, pela primeira vez, é permitido também a utilização de micro-organismos de interesse tecnológico. Aqui há uma referência, né, um pensamento que a gente pode buscar na questão dos queijos com os fungos, no processo de controle dos fungos, a possibilidade de se utilizar, né, sobre alguns critérios, sobre algum regulamento, a utilização de inoculação de fungo. Essas são duas normativas que devem sair em breve, os produtores vão ser chamados ainda para discussão, para discutir, abordar e conversar sobre a questão dos fungos na regulamentação, que é objeto de portaria do INMA.
No decreto ainda, coloca, né, que é o treinamento de boas práticas de fabricação, a atualização a cada 2 anos. E aqui, pessoal, eu queria, mais uma vez, também chamar um ponto de atenção para vocês. O objetivo dessa apresentação, talvez não tenha falado no início, não é entrar em detalhamento de estrutura física, do tamanho do pé direito, de como fazer. Isso é uma competência do IMA, tem as normas, né, isso está tudo escrito, então, e deixaria também a apresentação muito cansativa. Então, o objetivo aqui é que a gente possa fazer uma leitura do cenário, né, estadual e nacional dos queijos artesanais. Então, o objetivo aqui não é trazer detalhamento para regularização. Menciona-se também aqui no decreto a maturação de acordo que é definida em regulamento, e nós podemos destacar neste momento que a Canastra, Araxá, a Serra do Salitre podem comercializar seus queijos com período de maturação de 14 dias, mínimo, o Cerro com 17 e as demais regiões com 22 dias. E aqui, a exemplo da questão daquele tempo de regularização, é permitido a concessão de prazo para correção de não conformidades pelo IMA, em relação às queijarias, sem interrupção da produção, desde que isso não represente risco para a saúde pública. E aqui, pessoal, a gente começa, então, aqui com os primeiros regulamentos, depois do queijo Minas artesanal, do estado de Minas Gerais, né, os primeiros regulamentos autorizando a produção de queijos específicos. Então, como é o caso do queijo da Mantiqueira. Aqui, eu acho que vale uma referência, né, uma menção honrosa ao trabalho aqui da Embrapa, sobre a pessoa aqui da Fatinha, da Nívia e de outras pessoas, e também da Emater local, que eu lembro aqui que teve uma participação muito significativa, e da própria EPAMIG, que tiveram os três uma participação muito significativa e que fosse possível ter um regulamento da região de Alagoa e Mantiqueira de Minas. O queijo é classificado como queijo gordo, de baixa umidade, formato cilíndrico, e, de acordo com as pesquisas, o tempo de maturação mínima de 14 dias para os queijos com tamanho inferior a 1,5 kg e superior a 1,5 kg, 60 dias, fica restrito de produção própria, não sendo permitida a aquisição de leite de outros produtores, mas é permitido, né, que o leite utilizado na produção de queijo seja o recém-ordenhado ou o queijo refrigerado, armazenado do dia anterior, como é tradição na região. Aqui a gente começa, eu vou fazer uma pausa aqui rapidamente, mas a gente começa a caminhar para o final da nossa apresentação aqui, nos últimos slides, e vem a primeira, é um ponto sempre de muita dúvida de todo mundo. O que é queijo Minas artesanal e o que é queijo artesanal mineiro? Então, queijo Minas artesanal é o queijo que é produzido não apenas nas regiões caracterizadas, mas em qualquer município do estado de Minas Gerais, desde que seja produzido com leite cru, coalho, pingo, né, que é o fermento endógeno, o fermento lácteo utilizado para a produção, maturado no mínimo 14 dias, prensagem manual. Então, esse é o queijo Minas artesanal. Já o queijo Minas, esse é o queijo Minas artesanal, que é uma variedade de queijo artesanal em Minas Gerais. Então, os queijos artesanais mineiros são todos os queijos artesanais, inclusive o QMA. Mas são todos os queijos que são produzidos com leite cru no estado e utilizam processos tradicionais ou inovadores de produção. Então, a diferença aqui básica, principal, é a necessidade, a obrigatoriedade para ser QMA de utilização do pingo. Os queijos artesanais mineiros usam outros tipos de fermento, como soro fermento, no caso de Alagoa e Mantiqueira. Ok? E aqui, o nosso panorama atual. Atualmente, nós temos 105 registros de queijarias em todo o estado. Em torno de 100 dessas queijarias têm o selo arte,
e podem comercializar para todo o país. Os outros 5 são queijarias registradas e estão relacionadas a entrepostos. Essa informação, gentilmente, eu recebi do André ontem, quando eu pedi. E aqui são as regiões caracterizadas até 2019. E agora nós temos ainda, recentemente, das novas regiões do Vale de Jequitinhonha, com a inclusão de novos municípios, Diamantina, Serras do Ibitipoca, a Mantiqueira de Minas, Alagoa, e ainda temos agora a última região, que é a região do Entre Serras, do Piedade, Alcaraça, também caracterizada como produção de queijos artesanais, totalizando 15 regiões caracterizadas. E como conclusão, o que nós podemos tirar de conclusão de tudo isso que a gente viu até aqui? Bom, primeiro, que nós temos um conjunto de legislações recente e em evolução, né? A gente pode perceber que a partir de 2002, no estado de Minas Gerais, que nós temos a evolução das legislações, então é muito recente, são 20 anos apenas, né? E elas ainda estão em evolução, da mesma forma do ponto de vista federal. A gente pode também, né, tirar como conclusão, o arcabouço legal é muito extenso, complexo, denso e de difícil entendimento, sobretudo para o produtor rural, mas legislação a gente sabe que é isso, mas fica aqui o desafio, né, da simplificação, da facilitação do entendimento para a sociedade. Tiro aqui também como conclusão o reconhecimento do poder público da necessidade de aperfeiçoar a legislação dos queijos, a regulamentação, né? Ou seja, são muitas legislações, né? Então, o poder público, mesmo precisa vencer, né, barreiras, sem se colocar em risco, né, a saúde pública, mas ele reconhece a necessidade de aperfeiçoamento. O produtor rural de queijos e o afinador, maturador, mais independente, né, com as redes sociais, isso favorece, facilita, mais qualificado, isso muito em função do grande apoio, né, que os produtores rurais têm tido, e aqui também eu faço um destaque para o trabalho do SEBRAE, né, e eu falo, tem nome aqui do próprio Ricardo, que normalmente é a pessoa que roda muito o estado, mas localmente, né, você tem muitos os profissionais do SEBRAE, os analistas, né, que ajudaram muito mais a FAENG, aqui com o trabalho dela junto aos sindicatos, às universidades, né, outras instituições privadas, os pesquisadores que agora têm a rede. Então, hoje o produtor ele é mais independente, mais qualificado, diante de todo esse trabalho de vários parceiros que estão dando apoio a esse produtor. E a gente pode ver que a vida dos produtores rurais tem se transformado muito, muito, e para muito melhor. Né? Eu lembro que quando eu morei em São Roque de Minas, né, tem só 6 mil habitantes em São Roque ainda, eu conheci o Zé Mário lá naquela época, já era essa pessoa assim, amável, mas muito curiosa, que todos nós conhecemos, extremamente divertida, mas o Zé Mário tinha um Fusca. Né? Se você for hoje na garagem lá do seu Zé Mário, você vê que a vida, né, dele e de outros produtores da região mudaram para melhor, com muito mais dignidade, com muito mais dignidade acima por tudo, pela agregação de valor. E uma outra conclusão, né, é o aumento e diversificação da produção de queijo mineira. Né? E aí a gente pode também trazer para os outros estados e para o próprio país. Uma grande diversidade de queijos artesanais. O estado de Minas Gerais é um estado com uma diversidade climática, geológica, de vegetação e cultural muito grande, que permite essa grande variedade de produtos artesanais, aliada também à inovação, que a gente tem que valorizar, porque a gente precisa evoluir, como tudo. Legislação, produção,
todos nós precisamos. E aí eu pergunto para vocês, está tudo alinhado, gente? Facinho, está tudo entendido? É isso que eu tinha para trazer para vocês, eu agradeço muito. E eu encerro dizendo que já se caminhou muito, acho que tem muito ponto positivo, mas temos ainda um longo caminho pela frente, né? E é por isso que a gente vê essa estrada, né? A gente ainda está caminhando por ela. Tá? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, a paciência. Espero que não tenha sido chato demais falar aí por quase 30 minutos sobre legislação de queijos artesanais. Obrigado. Obrigado, Gilson. Foi ótimo, como sempre, né? Nunca é chato ouvir você falar. Apesar de ser um assunto, como você disse, bem pesado, né? Você consegue simplificar, né? E facilitar o entendimento. Então, agora eu passo a palavra aí para a doutora Renata, né? Que vai conduzir aí a parte de perguntas e moderação do nosso bate-papo tecnológico. Muito obrigado, Gilson, e a gente segue juntos aqui. Parabéns, Justo, pela apresentação, foi ótima. A parte de legislação é uma parte bastante maçante, mas você conseguiu fazer de uma forma assim, bem didática e que não ficou chata. Eu acho que o pessoal gostou bastante. Então vamos lá, vamos começar a ter algumas perguntas aqui, eu vou começar na ordem. A primeira, tem uma pessoa aqui que ela não se identificou. Gilson, em Minas Gerais, só pode receber o selo arte, os QMA. Tá assim, um queijo de receita diferente feito com leite cru pasteurizado são considerados como QMA? Bom, agora eu até queria, viu, Renata, propor, né, deixar assim, bastante aberto, porque eu acho que a primeira fala foi minha, mas deixar aberto aqui para que todos possam dar suas contribuições, queiram falar, que às vezes vão ter até melhores condições do que eu de responder, e para a gente deixar mais dinâmico, né, mais informal, assim como foi da outra vez. Mas respondendo objetivamente aqui a pergunta, primeiro, sim, não, em Minas Gerais, a concessão do selo arte, ela é possível para qualquer queijo artesanal que tenha regulamento de produto e tenha o serviço de inspeção e tenha a inspeção do queijo. Quais são esses queijos? Hoje, no estado de Minas Gerais, é o queijo Minas artesanal, o queijo artesanal de Alagoa e o queijo artesanal Mantiqueira de Minas. Então, são essas 3 variedades. Tem um caso específico, né, do requeijão moreno, no município de Porteirinha, que foi utilizado também a legislação do de requeijão normal, e ele está cadastrado buscando a regularização dele. Em relação, para se chamar de queijo Minas artesanal, é permitido, eu não vou conseguir abranger tudo aqui, mas são permitidos alguns pequenos aditivos, por exemplo, algum tempero, alguma coisa assim. Eu acho que é permitido isso na legislação. Mas tem que cumprir explicitamente a receita do queijo Minas artesanal para ser chamado de queijo Minas artesanal. Tá? Aí agora, pequenas variações, eu preciso checar, tá? A legislação, posso fazer isso aqui e trazer para vocês. Mas, por exemplo, a pessoa fazer um queijo com leite cru, com pingo, mas usar processo de pressagem mecânica, de corantes, aí não é queijo Minas artesanal. Tem uma outra observação de uma Alguém, pessoa. alguém quer fazer um complemento? Alguém quer falar alguma coisa? Gilson, mas nesse caso, se a gente usasse um corante, poderia ser considerado um queijo artesanal de Minas? Sim, Pedro, sim. Qual que é o nosso grande desafio, Pedro? Desculpa. É conseguir abarcar todos os queijos artesanais dentro de uma legislação, dentro de uma regulamentação. Mas um queijo, como você disse, ele seria um queijo artesanal mineiro, se for produzido dentro do território mineiro. Agora, que ele consiga a regulamentação, a autorização da inspeção para a produção, aí é uma outra questão
porque aí tem que ser avaliado uma série de outros aspectos, tá? E que é um desafio nosso. Como que o Estado de Minas Gerais, a própria União e os demais estados do país vão conseguir trazer todos esses queijos para dentro da legalidade, com uma regulamentação abrangente e que não interfira nesse processo de produção. É um desafio muito grande que a gente vai ter que passar daqui em diante. Então, vamos para a próxima. Elmer, desculpa. Elmer, você quer falar alguma Desculpa, consideração? Renata. Às vezes, doutora, se quiser complementar aqui, por gentileza. Não, Gilson, assim, parabéns, assim, eu estou acompanhando bem aqui, eu acho que as suas colocações estão bem pertinentes, né? Eu tenho lido aqui muitas dúvidas, estou ouvindo, né? Mas eu acho que está indo bem, é por aí mesmo. Não devo complementar nada agora. Então, vamos para a próxima. A identificação é queijo artesanal. Esta restrição em Minas, definindo o queijo artesanal apenas para leite cru, deixa a queijaria artesanal novamente à margem de todas essas conquistas. Por exemplo, se pretende trabalhar com queijo frescal, coalho, mussarela fresca, como fazer? Queijo fresco com leite cru? Infelizmente, o órgão fiscalizador é ainda o grande entrave em Minas. Em outros estados já foi superado. São Paulo, um grande exemplo. Bom, essa pergunta é muito boa. Deixa eu só complementar, porque parece que ele faz uma outra observação embaixo da mesma pessoa. Temos um universo imenso de queijos. Minas está ainda no QMA, com uma lei engessada. Imagina uma época desta com o frio a 2 graus, tirar o leite, correr com o leite para fazer queijos. Sem poder aquecer simplesmente. Os grandes mercados consumidores estão abrindo as portas para os queijos de suas regiões e estamos ficando para depois. Então, ele fez uma segunda observação aí. Bom, tanto a primeira quanto a segunda são excelentes observações, porque permite que a gente faça alguns comentários a respeito. Bom, o primeiro, meu objetivo aqui, como eu disse, é trazer uma reflexão para a legislação e não defender ou dizer que está certo ou está errado. Dentro das nossas conclusões, a gente chega à conclusão, e eu acho que isso é notório, que a gente percebe evolução, mas também há uma necessidade de avanço ainda com outras legislações, com complementação da legislação. Então, essa é uma conclusão que todos nós, acho que temos condições de chegar. Evoluiu, mas precisa ser muita coisa ainda precisa ser feita. Mas, para que isso seja feito, a gente precisa de uma série de outras questões. Primeiro, pesquisas científicas que possam garantir aos órgãos regulamentadores uma segurança sanitária perante a opinião pública, perante a sociedade, perante a saúde pública. Porque o órgão regulamentador, ele precisa trabalhar com muito embasamento para não errar. E como eu disse no início da nossa apresentação, a legislação de queijos artesanais brasileira e mineira, ela é ainda muito recente. E o estado de Minas Gerais, em algumas áreas, ele ainda está mais avançado que outros, talvez em outros pontos ainda não, mas a maior parte da legislação nacional e dos outros estados, ela foi muito baseada na legislação mineira, que sempre esteve na vanguarda e na provocação. Não uso isso aqui para justificar inércia. A gente não pode sentar nessa característica, nessa evolução do Estado e justificar inércia. Esse não é o objetivo. Mas a gente tentar esclarecer tudo de uma melhor maneira. Então, não tenho a menor dúvida, né, que produzir queijo no frio não é fácil. Aliás, ser produtor rural não é fácil. É uma vida muito difícil. É muito difícil. Porque faz com que a produção, não só o gado, leite, que é todo dia, ele ainda tem que ir para a queijaria. E nesse frio não é fácil. Mas também nunca foi fácil. Né? Acho que nunca foi fácil fazer queijo e ser produtor rural. Renata, repete para mim, por favor, a pergunta, só para eu poder conseguir responder agora diretamente.
A primeira é que ele está, por exemplo, que a restrição em Minas definindo o queijo artesanal apenas para leite cru, deixa a queijaria artesanal novamente à margem de todas essas conquistas. Por exemplo, se pretende trabalhar com queijo frescal, coalho, mussarela fresca, como fazer? Tá bom, perfeito, vamos lá. Então, fiz aquela primeira explicação, né, esclarecimento inicial. A questão da legislação mineira ser baseada em leite cru, ela se deve por uma única questão: tradição. A tradição de Minas Gerais é a produção de queijos artesanais a partir de leite cru. Essa foi a nossa tradição. Desde o período colonial, desde da receita que foi trazida pelos portugueses da Ilha dos Açores, né, quando vieram para as colônias, das receitas dos queijos italianos, né, Pedro? Que tem uma influência muito grande ali na região sul de Minas, Alagoas, Mantiqueira, Iruoca, Itamonte, Itaiandu. Então, tradicionalmente foi produzido com leite cru. Então, assim, e naquele momento de regulamentação, não houve um apelo forte para que esse queijo, para que pudesse ser colocado o queijo de leite pasteurizado, de leite vaca. Acredito que é uma evolução natural. Tá? Com relação a ficar à margem, eu entendo, mas a gente também tem que diferenciar queijo artesanal e queijo de baixa escala de produção, ou escala de produção pequena. Porque um queijo Minas frescal não quer dizer que você produzir em baixa escala que ele é artesanal. Da mesma forma, um queijo coalho. Tá? Então, a gente tem que tentar. E como o Ministério da Agricultura já conceitou o que é produto artesanal, né? Então, hoje nós temos uma questão de uma legislação federal para seguir. E caso o Estado de Minas Gerais também não siga algumas coisas, a gente pode voltar a ter aquela dificuldade de conseguir mandar os queijos para outros estados. Então, eu acho que eu tentei explicar um pouco aqui. Essa questão ela é complexa, mas eu acho que a questão do leite cru tem muito a ver com tradição. A gente não pode confundir produção em pequena escala, e tem legislação específica para isso, tanto na União quanto em Minas. Em Minas é a legislação da agroindústria de pequeno porte, tá certo? E a produção de queijos artesanais são coisas separadas. E aí, então, assim, a pessoa, para produzir um queijo Minas frescal e o queijo coalho, ela tem que se atentar a isso. E outra, a gente tem que, para fechar, o ponto de vista sempre de microbiológico, que para um órgão oficial regulamentador colocar a chancela, essas análises precisam passar. E tem vários pesquisadores aqui, nós estamos na casa da pesquisa em Minas, que é a EPAMIG, a gente sabe muito bem que temos dificuldade de conseguir, dentro dos parâmetros da legislação atual, passar um queijo na legislação com muito pouco tempo de produção, um queijo fresco, de leite cru. Tem uma próxima pergunta do André Barbosa. Gilson, sobre a maturação, como pode as leis municipal e estadual sobreporem a lei federal? Não é permitido legalmente sobrepor. Né? O que se pode, em todos os âmbitos do jurídico legal, é que você pode, o Estado, o município, ele pode ser igual ou mais restritivo. Né? Esse é um ponto. Entretanto, não há fiscalização, sobretudo nos serviços de inspeção municipais, uma fiscalização ostensiva, porque ele tem autonomia para fazer a legislação. Então, por isso que ocorrem municípios com exigências menos rigorosas do que a União. Já o Estado de Minas Gerais, não posso falar pelos outros estados, né? Se a gente voltar lá na apresentação em 2013, quando o IMA publicou a portaria e o Ministério da Agricultura, ele reconheceu a possibilidade de comercialização de queijos artesanais em qualquer estado do país, com período de maturação inferior a 60 dias, desde que tenham pesquisas científicas comprovando isso. Recentemente eu recebi um e-mail
de uma pessoa do Rio Grande do Sul, do Paraná, eu não estou lembrado, mas é da região sul, que eles estão começando a estudar essa questão da maturação lá, né? Então, ela estava pedindo ajuda. Eu acho até que foi o órgão de pesquisa lá. Então, aí, esse estado também pode pleitear ao Ministério da Agricultura uma comercialização de queijo com período de maturação inferior, desde que se tenha pesquisas. Então, assim, não é permitido infringir e eu não tenho visto infrações nesse sentido. Outra coisa é comercialização, a gente vê no comércio, queijos frescos, aí é questão de vigilância sanitária, e num país continental como o nosso, né, com as dificuldades de repor quadro técnico, é natural que isso aconteça. A próxima, Diego Barroso. Em Minas, o selo arte é concedido ao produtor / estabelecimento e não ao produto? Em Minas, os serviços de inspeção municipal, sim, podem conceder selo arte. Em Santa Catarina, o Estado possibilita aos SINs o registro do selo arte. Uhum. Ontem o André, que é o gerente de inspeção, tinha até me alertado, falou, vai surgir essa pergunta, viu? Pode esperar. Então, estou salvo aqui da resposta. Estou lembrado mais da segunda, é o seguinte, pela legislação do selo arte, o Estado é o responsável pela concessão do selo arte. O Estado. E era às secretarias e foi concedido essa autorização para o IMA. Então, o IMA é o órgão oficial que emite o selo arte, a concessão do selo arte para o Estado de Minas Gerais. Os municípios não podem emitir. Tá? Os municípios podem pleitear o selo arte para os seus estabelecimentos. Cabe ao IMA fazer uma verificação, que você lembra que a gente vai lembrar, como são muitas informações, a gente vai buscando aqui, né, e relembrando a apresentação. Aquele relatório de fiscalização. Né? Então, o IMA precisa fazer o relatório para poder conceder o selo arte para esse. Agora, na Lei 13.860, ela permite que a fiscalização seja realizada pelos municípios, dos queijos artesanais, mas ela não está regulamentada. O Ministério ainda não explicou, não orientou, não direcionou como que isso deve ser feito. Eu respondi as duas perguntas, Renato? Acho Posso fazer uma colocação, Gilson, sobre isso? Eu sou de Santa Catarina, IPAGRE. Por favor, Aziz, só fazer um complemento aqui, antes só da sua fala, que você acabou me lembrando, mas outros estados têm autorizado o município a conceder o selo arte. O que aconteceu em Minas? Houve uma dúvida jurídica, aí o André até me falou isso, não é uma dúvida técnica, é uma dúvida jurídica, sobre a dúvida do artigo 6º, quando fala que permite. Foi submetido ao jurídico, o jurídico disse que não era possível. E com esse resultado foi enviado ao Ministério da Agricultura e ainda nós não tivemos o retorno do Ministério da Agricultura. Então, por uma dúvida jurídica, ainda sem esclarecimento do Ministério, nós não temos condição no Estado de Minas Gerais de conceder o selo arte via município. Mas outros municípios de outros estados o fazem. Por favor, Aziz, completa para mim, por gentileza. Não, aqui também é a mesma conceituação. O selo arte é pela SIDASC, mesmo que seja orientado pelo Serviço de Inspeção Municipal, os consórcios intermunicipais, o trabalho é com a SIDASC, que tem essa concessão do Ministério. Então, é um trabalho bem integrado entre a SIDASC, que é a nossa co-irmã, né, com os serviços de inspeção municipal, mas não é o serviço de inspeção municipal, como foi colocado ali, né, o Estado possibilita aos SINs o registro do selo arte. Não, quem possibilita o registro é a SIDASC, com um trabalho integrado com o serviço de inspeção municipal. O serviço de inspeção municipal inspeciona o estabelecimento, e o selo arte é do produto. Obrigada, Aziz, pelo esclarecimento. Pode falar, Gilson. Agradecer. Foi ótima complementação. Obrigado. Desculpa, Renato. É bom que a gente tenha uma visão de outros estados, né? Então, o Diego Barroso,
ele tem uma segunda pergunta aqui. Qual o papel / benefício das pesquisas realizadas pelo IMA na liberação da comercialização dos queijos artesanais? Repete, por favor, qual é o papel das Qual o pesquisas papel realizadas ou por... benefício das pesquisas realizadas pelo IMA na liberação da comercialização dos queijos artesanais? Bom, boa pergunta, tá, Diego? Não é o Diego de Venda Nova do Migrante, não, né? Não, está com o Diego Barroso, eu não sei se Ah, é ele. Diego da Venda Nova do Migrante, sempre a gente troca informação. É o seguinte, mais uma vez a gente está aqui na Casa da Pesquisa, né, de Minas Gerais, a EPAMIG. Então, Renata, até se você quiser complementar, fica à vontade, ou qualquer um dos colegas aí da EPAMIG. Mas, primeiro, o IMA não faz pesquisa, tá? Por competência técnica, a função do IMA é fiscalização, inspeção e fiscalização. A elaboração de pesquisas e de tecnologias voltada para o produtor rural, ela é competência da EPAMIG. E a Emater tem a competência de fazer a difusão, juntamente com a EPAMIG, nesse caso, das tecnologias que são criadas, mas fazer assistência técnica e extensão rural. Então, assim, só para a gente esclarecer que o papel do INMA não é e não pode ser de elaborar pesquisa. Muito embora, o INMA tem contribuído muito nos últimos anos para que as pesquisas sejam realizadas, né? Ajudando nas coletas, ajudando na delimitação, participando como pesquisador dos processos. Então, mas como que essas pesquisas têm sido ajudadas? Têm sido úteis, né, na verdade, de várias maneiras, né? As pesquisas em Minas Gerais, elas são realizadas principalmente pelos pesquisadores das universidades, onde estão a maior parte dos recursos, e também pela EPAMIG. Aí essas pesquisas são disponibilizadas, né, e aí o Estado, tomando conhecimento delas, pode adequar a legislação. Eu mencionei da resolução da CEAPA, que vai ser resolução conjunta, e ela vai esclarecer também como que vai ser utilizado essas pesquisas, porque muitas das vezes o Estado não tem conhecimento de tudo que é publicado, é muito difícil conhecer tudo. Então, assim, esse é um papel que a rede de pesquisa vai ter muito forte, né, de disseminar, universalizar o resultado dessas pesquisas, mas quando uma associação, tá, entender que tem uma região que precisa ser caracterizada, ou um produto que precisa ser regulamentado, pode fazer a solicitação à Secretaria de Estado de Agricultura e a CEAPA irá direcionar a demanda para as vinculadas. Se for estudo de caracterização de região, vai enviar para a Emater, mas esse pedido tem que ser feito por associação, não pode ser feito de maneira individual ou por agentes públicos, por exemplo, vereadores, prefeitos. É muito válido, é legítimo o pedido de uma autoridade municipal, mas ela não do ponto de vista legal, para deflagrar a pesquisa de caracterização. Precisa de uma associação ou entidade que represente os produtores para fazer esse pedido, ok? Bom, então, quando é caracterização de região, é encaminhado para a Emater, corre-se o trâmite, faz-se o estudo, leva, a CEAPA faz uma análise, encaminha o IMA faz uma análise final e é publicada, então, a portaria ou não daquela região. Quando é de produto, é um pouco mais complexo, porque aí você pode ter produtos localizados, então pode ser permitido o pedido não só por entidade representando os produtores, mas também por produtores. Só que aí tem a limitação financeira. A CEAPA pode direcionar para a EPAMIG fazer a pesquisa, ou ela pode pedir a ajuda de outra instituição de ensino e pesquisa. Da mesma forma, se a pesquisa já estiver pronta, ela pode ser encaminhada para esse mesmo fórum e vai seguir todo esse trâmite para fazer a análise, a aprovação e subsidiar a mudança de legislação. Então, a pesquisa ela tem um papel fundamental, dar segurança para o legislador fazer as regulamentações e evoluir na legislação. Desculpe se isso mesmo. O Gil, você explicou bem. A maioria das pesquisas são feitas pela EPAMIG ou por outros institutos de pesquisa, como os institutos federais e as universidades.
E a partir dessas pesquisas, a gente dá o subsídio para o IMA poder tomar e fazer uma legislação. A gente vê, então, a quantidade de pesquisa sendo realizada em queijo artesanal e quantas legislações, quantas caracterizações, até a região de Alagoas e Mantiqueira, a caracterização das regiões, a caracterização não, o reconhecimento do queijo da Alagoa e da Mantiqueira foi fruto de uma pesquisa realizada com a Embrapa, a Epamig, Emater também. Então, a gente está vendo esse caminho, essa trilha, né, da pesquisa subsidiando, dando subsídios para o IMA poder fazer as legislações. Ainda tem também, né, Renata, a atribuição de fazer análise, né, e emitir parecer a respeito da validação do estudo, que ele pode ser, vamos dizer, considerado ou não considerado de acordo com a legislação, né, para tempo de maturação, quer dizer, né, o juiz também conhece, né, essa atribuição. Então, a EPAMIG também ela participa de emissão de parecer para validar estudos qualificados, estudos científicos, que possam ser utilizados para alterar questões que estão na lei, como, por exemplo, o tempo de maturação de queijo Minas artesanal. Perfeito, professor Sebastião. Obrigado pela complementação, viu, Renato? É isso mesmo. Então, vamos para a próxima. A pessoa está indicado como queijo artesanal. As bactérias endógenas estão desaparecendo de muitas regiões, como em todo o planeta. O que vamos fazer se o pingo já não funciona mais? Vamos poder utilizar os fermentos comerciais? Um problema muito sério. Olha, eu não sou a maior autoridade, a sumidade de fermentos, né? Tem gente aí que pode me ajudar a responder. Mas a diminuição da diversidade biológica, né? Ela ocorre no mundo todo à medida que se avança a urbanização, modernização e diminuição de alguns habitats, né? Que permitem essa maior diversidade, né? Então, por exemplo, eu lembro muito do professor Luiz Rosa, que fala que a quantidade de fungos que existe no Brasil ela é muito maior do que existe na Europa, dada a questão climática. Então, isso é algo que está ocorrendo. Mas eu não acredito, de maneira tácita, que o pingo, o fermento endógeno dessas regiões estarão comprometidos a ponto de impedir a produção. Talvez seja necessário se fazer uma avaliação técnica e estabelecer alguns protocolos, né, do pingo. Inclusive, depois eu vou mencionar isso, acabar de terminar a resposta, mas então algumas estratégias, alguns protocolos, né? Então, deixar o pingo em temperatura ambiente durante um período, mas depois armazená-lo, porque para não crescer micro-organismos que são indesejáveis, e replicando o pingo, a qualidade do leite, então fazendo com que o leite tenha menos contaminação, automaticamente o pingo também vai ter menos contaminação, e ele vai ter mais força. E vai muito do ambiente, né? Porque o pingo, as bactérias do pingo, elas vêm de vários locais. Ela vem do próprio pingo que antecedeu, vem do leite, vem da bancada de fabricação, vem das mãos do ordenador, vem das mãos, principalmente de quem faz o queijo, vem do ambiente, vem de dentro da queijaria. Então, assim, nós temos bactérias láticas que complementam o pingo de vários locais. Qual que é a chave do negócio? É evitar que o pingo seja contaminado, porque aí você vai ter menor força, você vai ter uma competição desleal, porque o pingo já é um ambiente selecionador, onde existem mais bactérias ácido-láticas do que bactérias indesejáveis. E, por fim, e é muito importante, a EPAMIG faz isso muito, né, é medir o grau de acidez. Essa medição de acidez do pingo vai ajudar a mostrar se esse pingo tem ou não tem
força e se ele precisa ser replicado. É muito comum um pingo sem força, queijarias novas, né? Que aí não tem ainda um ambiente de bacteriológico ideal. Então, é muito mais nesse sentido. Agora, a utilização, eu acho que ainda está muito distante de fazer inoculação, né, de bactérias. O que está mais próximo seria a inoculação de fungo para fazer o controle ou delimitação dos fungos desejáveis nos queijos. Eu acho que isso está mais próximo do que o fermento endógeno. Eu não acredito que o fermento endógeno vá perder sua força, não. Aliás, né, se a gente for até buscar como exemplo a Europa, né, extremamente urbanizada, né, e você tem queijos tradicionalíssimos sendo produzidos com fermentos naturais endógenos. E por último, que eu falei que ia mencionar, teve aquele concurso que a Emater faz, né, de inovação tecnológica, e parece que o primeiro lugar no ano passado foi uma pessoa, acho que foi um produtor, que desenvolveu, né, um mecanismo para o pingo ficar mais tempo, durante um tempo ali, numa mangueira, ou seja, naquele funil que sai da bancada de fabricação, foi colocada ali uma mangueira, ela dá algumas voltas, e aí permite que esse pingo tenha um maior tempo de fermentação ali dentro. E aí foi percebido que ele tem maior força, mais acidez, ou acidez desejável. Pode ser uma alternativa para você buscar isso. Só reforçando, Gil, o seu posto desse do pingo, Grana Padano e Parmigiano Reggiano são 2 queijos que utilizam soro fermento. E para a padronização do pingo, eles utilizam fermentadores, que colocam um pingo em um grau de temperatura controlada para ter o standard de qualidade, para ter um pingo sempre igual. Ótimo, Pedro. Eu até acho, sabe, Pedro, que a gente precisa trazer mais essas tecnologias benéficas e que não alteram a tradição o Brasil para ajudar a facilitar a vida do produtor, né? De todos. Muito bom. Eu não conheço. Uma dificuldade que o pessoal tem é quando é o frio, né? Aí o pingo, por causa da temperatura, as bactérias lácteas gostam do ambiente mais quente, né? Em torno de 20, de 30 graus. Então, nessa época de frio, geralmente o pingo fica mais fraco. Mas aí a gente tem algumas alternativas, igual fazer um banho-maria ou colocar num lugar mais quente, igual a gente faz, quem faz uma coisa é esquentar, deixar um pouquinho mais quente o ambiente para o pingo poder desenvolver, né? Que dá para fazer isso também, igual ele está falando de colocar nos fermentadores, a gente pode conseguir fazer isso numa região que é mais fria, que o pingo não está desenvolvendo, porque as bactérias gostam de uma certa temperatura. Se cair muito, a gente não tem como, elas não se desenvolvem. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Oi? Desculpe, é que o Gilson citou aí. O Gilson citou o dispositivo de coleta de pingo, que concentra o pingo, né? E tem aí o maior número de bactérias desejáveis. Nós temos um exemplo aqui. É esse dispositivo. É isso mesmo. Criado pelo... Como é que é o nome dele? Eu me esqueci agora o nome do produtor. Hein? Mas é esse aqui. Né? Adalto. Adalto, exato. Isso. O funil é do tamanho, né, do volume que o produtor costuma usar, né, da quantidade que ele usa diariamente. Então, vamos seguir. Ao queijo artesanal, mais uma pergunta. O palestrante pode falar sobre se há algum movimento para a legalização dos queijos denominados autorais ou queijos europeus como o camembert? Tem alguma sensibilização disso? Bom, é natural que se evolua para isso, né? Mas tem sim já um movimento, né, de uma percepção da necessidade dessa regulamentação dos queijos autorais. Está aumentando muito, né? Então tem que ter isso sim. Agora, eu vou fazer 2 comentários importantes sobre essa pergunta que me permitem fazer 2 esclarecimentos. O primeiro,
Regulamentação, o IMA não faz sozinho. O IMA, né, a regulamentação do Estado de Minas Gerais tem sido feita há muitos anos em conjunto com a Emater, com a EPAMIG, o IMA, a CEAPA, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem colocado as questões de governo também, de desburocratização, vigilância sanitária, envolvimento de produtores, SEBRAE, o Ministério da Agricultura, a FAENG, então todos esses estão envolvidos junto com os pesquisadores. Então, assim, é um conjunto de pessoas. E, no caso de decreto e de lei, a responsabilidade ela é da Secretaria de Estado, da pasta, que faz dessa maneira. Depois, as portarias são os atos complementares e os regulamentos técnicos que o IMA faz. Aí a competência exclusiva do IMA, mas que tem procurado fazer isso também de uma maneira mais socializando essas informações. Inclusive tem obrigatoriedade, não só prevista na lei, de consultar os produtores, como também há essa previsão no regimento interno de colocar em consulta pública. Um outro esclarecimento, né? A gente vive, né, eu estou falando assim, como cidadão, né? A gente observa que cada vez mais a gente tem menos tempo, menos técnicos no serviço público, né? E menos recursos. Isso tem ficado cada vez mais difícil. Então, não consegue abranger todas as áreas necessárias, né? Então, vai vindo pela demanda e pela também percepção de urgência. O fungo é uma percepção de urgência, assim como os queijos autorais. O que não impede, né, do setor, dos interessados, dos envolvidos, manifestarem por meio de ofício, junto aos órgãos regulamentadores, para a Secretaria de Agricultura, para o IMA, para a EPAMIG. É necessário que as pessoas interessadas também se manifestem, né? Porque isso é um termômetro para o serviço público entender aonde que ele precisa fazer regulamentação. Direcionar melhor seus esforços técnicos, financeiros e de tempo escassos, que é de conhecimento de todos. São de conhecimento de todos. Ô Gilson, tem várias pessoas aqui dando parabéns, ótima apresentação, vários comentários aqui no chat. O Marco Antônio colocou assim, aperfeiçoar muito. Por exemplo, não usar prensa na produção traz mais malefícios que benefícios. Uma regra do queijo artesanal é fazer o mais rápido possível. Como fazer se temos que prensar 30 ou 40 queijos na mão? E aí ele faz outro comentário. Conseguir o sim quase precisa tirar o si, SE. Difícil demais. Ok, Renata, eu acho que são mais comentários, né, assim, legítimos, né, e que manifestam a dificuldade né, da pessoa. E, como eu disse, a legislação precisa evoluir. Já caminhou-se muito, mas ainda tem uma estrada pela frente. Essas percepções dos produtores é que são passadas para os pesquisadores. Exatamente. E a partir disso a gente desenvolve a pesquisa e ajuda na parte da legislação. O Kyle Martins, Gilson, como ficará os produtores quanto à Lei 13.860 após 18 de julho de 2022? O pessoal gosta de perguntas difíceis. Pesado, hein? Nossa! Olha, eu não trabalho no Ministério da Agricultura, gente, mas o que a gente sabe é que o Ministério tem esse pepino na mão, tá? Tem esse grande desafio, e eles estão reunindo para prestar esclarecimentos, para fazer esse retorno, porque realmente se encerra agora no início do final do ano, né? Talvez, se tiver alguém do IMA, aqui da gerência de inspeção, tenha mais informações e possa, ou de outra instituição, possa e queira complementar, está todo aberto. O que a gente pode dizer, né, o que eu tenho conhecimento, é que o Ministério da Agricultura está trabalhando com esse retorno. A gente não tem ainda informação, mas vai vir. Tem alguém que gostaria de fazer um complemento? Ô Gilson, mas assim, na verdade, a pergunta é porque não é para te colocar em situação de desconforto.
Certo. É porque a gente aqui na base está sendo muito pressionado, os produtores estão querendo saber o que vai acontecer, porque o número de propriedades hoje que estão certificadas, né, são praticamente nem existe, né? Realmente é muito complexo, realmente é preocupante. Por isso que eu levantei essa lebre aí, desculpa. Ah, então foi você, né, Caio? Deixa ser. Mas até a Ana Catalina complementou aqui, é aquilo que eu havia dito. Nós não tivemos retorno ainda. Obrigado, viu, Ana, pela informação, pelo complemento. A Ana Catalina, ela é fiscal agropecuária do IMA, na gerência de inspeção de produtos, e ela está complementando aqui que ainda não recebeu, não tivemos retorno do Ministério sobre isso, né? E o IMA tem solicitado ao Ministério da Agricultura esclarecimentos. Talvez até a gente também fazer mais uma provocação, mas ainda não temos retorno, tá, Caio? Vou selecionar mais uma pergunta, que algumas pessoas estão colocando considerações aqui. Tem a pessoa perguntando, se eu produzir um queijo tipo Boursin artesanal com tempero, qual a legislação que regulamenta? Você falou, aí tem que ver certinho se é do estado, se é, né? Se está dentro daqui de Minas Gerais ou de São Paulo. Renato, deixa eu fazer só um comentário que me permite reforçar um conceito Claro. importante em relação ao Celularte. O Ministério da Agricultura, ele colocou algumas características e algumas orientações que determinam se um produto é artesanal ou não. Mas é a partir da legislação do Estado que é possível garantir que esse produto é artesanal e inserir na tabela do Ministério da Agricultura. Então, assim, com a informação do Boursin, a gente não pode dizer se ele é artesanal. Então, tem que ver as características e diferenciar o que é artesanal de produto de produção em menor escala, como é o caso do leite de cabra. Aí depende do estado, né? Se é Minas, se é outro estado, né? Eu tenho uma pergunta, Gilson. Para ser considerado queijo artesanal, tem algum limite de mecanização nas queijarias e, sobretudo, de volume de leite beneficiado? Por exemplo, eu trabalho por um laticínio aqui na Itália que a gente transforma 10 mil litros de leite dia em um queijo de leite cru e é considerado artesanal. Esse produtor no Brasil, no específico em Minas, seria considerado artesanal? Boa pergunta, Pedro. Muito boa pergunta. A legislação mineira, ela não trabalha com volume, ela trabalha com processo. Se o processo artesanal ele é respeitado, esse queijo vai ser conceituado sim de queijo artesanal. Nós temos vários exemplos na região do Alto Paranaíba de produtores que têm produção acima de 2, 3 mil litros, chegando até 10 mil litros de leite dia. Mas o processo de produção artesanal ele é respeitado, com prensagem manual, pingo, coalho e por aí vai. Entretanto, Pedro, eu acho que é uma evolução natural que tem que se caminhar, né, para dar melhor condições, né? A gente viu lá no primeiro slide da apresentação de 2015 ainda, né? Então você já tem 7 anos, 15% da população que está no meio rural. É muito pouco. Então, assim, a gente tem que começar a atentar para isso, para que são os produtores rurais que produzem o alimento para a sociedade. Então, realmente, a gente precisa ter isso, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Mas aí começa os lados, né, pessoal? As vertentes, né? Porque tem a questão da tradição, entendeu? Tem a questão da tradição, porque você tem o IFAM que protege essa questão, o IFAM, o IEFA, o Slow Food, que protege a questão da tradição da prensa manual. Por outro lado, tem essa questão da prensa mecânica. O que eu posso afirmar para você que isso, sem dúvida alguma, vai ser objeto de novas discussões. E evolução, maturação, precisa ser internalizado, amadurecido, porque a mesma medida que a gente facilita a vida do produtor rural, aliás,
à medida que se é facilitado a vida do produtor rural, abre-se também brechas para a entrada no mercado de outros players que têm produções muito maiores e capacidade de aumentar a produção a ponto de puxar esse queijo para baixo. Então, assim, é uma linha muito tênue que tem que ser observada. Mas na legislação mineira, o queijo Minas artesanal só pode ser produzido com leite próprio, assim como o queijo de Alagoa e o queijo da Mantiqueira de Minas. Por outro lado, a gente sabe que, tradicionalmente, o queijo, por exemplo, cabacinha, o queijo da região da Serra Geral, esses queijos têm, tradicionalmente, uma aquisição de leite de terceiros, porque lá a produção é menor. Então, certamente, o regulamento vai respeitar essa informação. Então, o Elmo que pediu para o Elmo complementar, mas isso, sem dúvida alguma, é objeto de amadurecimento e muita discussão. Viu, Pedro? Obrigado. Mas é permitido. Então, em Minas, o que se considera não é o volume, é o processo. Se o processo artesanal, manual, ele é respeitado, é queijo artesanal. Outros estados entram em volume, e o estado de Minas ainda não. Elmer, fica à vontade. Abre seu microfone, por favor. Tá. Não, é só para complementar essa informação do Gilson, eu estou lendo aqui no chat, o pessoal... Estão me ouvindo? Eu tirei o fone. Pode falar. Tá. Então, assim, que o pessoal no chat tem falado muito aqui sobre a questão da prensa e esse volume de leite produzido, né? O Gilson falou aqui, a gente tem no Cerrado um produtor com 10 mil litros também, assim como o Pedro falou lá na Itália. E a prensa é manual, a prensagem é manual. Precisa de gente, né? No caso lá não tem prensa mecânica, tem mais pessoas, porque é um volume muito grande de queijo produzido durante o dia. Então tem que ter muita gente para prensar esse queijo todo. A prensa, ultimamente, tem sido objeto de discussão, inclusive na rede de pesquisadores, tem pesquisa sendo feita com prensa mecânica dentro de queijarias. E isso acontece, Gilson e Renata, e demais colegas, em função de que, antigamente, né, até há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com queijo, a produção era muito pequena, então era 10, 15 queijos no máximo que a pessoa fazia, então a prensagem manual não fazia nenhum problema. Hoje, o volume de queijo produzido tem aumentado muito por unidade produtiva, e isso exige mais esforço físico, né? E isso tem trazido dificuldade, problemas de lesões musculares com pessoas que estão prensando queijo. Agora, tradicionalmente, a questão da cultura, que a gente fala, a gente como é do slow food, a gente quer preservar a cultura, o modo de fazer, isso é registrado. O IFAM, nós temos um registro do modo de fazer como patrimônio. Se eu começo a mudar muito esse modo de fazer, eu estou fazendo um outro queijo. E os novos queijos, eu tenho visto as pessoas aqui também perguntarem, como é que eu vou registrar um Boursin, não sei o quê? Modificar um queijo, colocar aditivos. Isso aí é outro queijo. Todo queijo, para ter o seu registro, ele precisa de ter um regulamento técnico de identidade e qualidade. Senão, você não consegue registrar um produto que não tem regulamento técnico de identidade e qualidade. A legislação não permite. Então, todo queijo, você pode fazer, inventar um queijo hoje, mas você tem que fazer o regulamento técnico dele para ser reconhecido, para que a legislação alcance esse queijo. Então, assim, eu que tenho viajado muito por aí, eu estou vendo um monte de queijo novo. E as pessoas querendo falar, não, eu queria registrar meu queijo, o IMA não admite, culpando o IMA. Não existe isso. Na verdade, o queijo novo, ele tem que ter regulamento de identidade e qualidade para que tenha a possibilidade de registro legal. Então, assim, não é bem por aí de criei um queijo, quero que o IMA me dê o certificado. Não funciona assim. Nem a lei federal não permite isso. Então, as pessoas têm que ser esclarecidas de que todo produto, para ser legalizado, é preciso ter regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, e a questão de prensar, o modo de fazer nosso, daqueles queijos antigos, é a prensagem manual. Se vai admitir ou não a prensagem mecânica hoje, para quem tem um volume maior de produção, isso aí é um objeto de discussão. Nós temos que discutir isso aí, não é?
porque tem pessoas que estão realmente tendo lesões musculares de tanto apertar queijo, né? Quem está fazendo aí 30, 40, 50 queijos por dia, 100 queijos, eles estão sofrendo com isso, né? Precisa de mais gente. Ou então, aceitar a prensagem mecânica. Em cima dessa discussão que eu estou lendo aqui, do que o pessoal reclama e do que o Gilson tem explicado. Mas eu acho que é por aí. Nós temos que ter mais eventos desse porte aqui para a gente discutir, principalmente legislação. A gente fala muito de legislação da produção, mas a gente não fala aqui nada da legislação relacionada com a questão tributária, por exemplo, né? Ninguém se preocupa com a questão tributária. Temos que preocupar, o volume de queijo está aumentando muito, e como é que nós vamos fazer com a tributação disso, né? É um outro aspecto de discussão também. Eu aqui, aproveitando aqui a minha fala, Renata, só para agradecer o Gilson, espetacular a fala dele, assim, né? O quanto de atenção que nos chamou. E parabenizar vocês aí da EPAMIG, sempre, sempre, sempre. Esse material que vocês nos fornecem é muito rico. Eu agradeço muito e obrigado por me permitir participar disso. Obrigado. Obrigada, Elmer, pela participação, mais uma vez. Infelizmente, gente, pelo horário, a gente vai ter que encerrar. Estava muito boa a discussão, mas o nosso tempo já está encerrando. Gilson, gostaria de agradecer novamente pela participação, agradecer a todas as pessoas que vieram, que estão aqui participando do evento até agora. Eu abro, então, para você fazer a sua fala final, e aí chamo o Júnior também. Obrigada. Renata, eu só tenho a agradecer, sabe? Só tenho a agradecer mesmo. Manifestar assim, minha felicidade, minha gratidão, meu respeito assim, pelo trabalho que a EPAMIG tem feito. Esse espaço é muito, muito, muito importante para esclarecimento. Fico à disposição de outras vezes que for necessário, tá? Que vocês quiserem, para a gente fazer outras rodadas. Mas me sinto muito honrado pelo convite, pela deferência, pela valorização aqui trazida. E trabalhar com queijo é paixão, né? Todo mundo gosta disso. E eu acho que muito está sendo feito e vamos continuar fazendo. Eu deixo meu abraço a todos, principalmente aos colegas, aos amigos do IMA. Estou vendo várias mensagens aqui dos colegas de trabalho. Então, não tem como agradecer todo mundo. Então, eu deixo aqui a minha alegria, a minha satisfação e meu agradecimento, tá, Renata, a você, ao Júnior e ao professor Sebastião, a todos os outros colegas da EPAMIG, a Jaqueline, a Cristiane, Fernando e PH, a lista é extensa. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade de falar para vocês aqui, de verdade. O objetivo aqui, só para fechar, foi só para tentar fazer uma tradução da legislação, não foi tentar trazer uma visão, ajudar a gente a identificar e traduzir esse emaranhado de fio aí. Um abraço, obrigado. Gilson, mais uma vez,